que viver guiado por propósito. Mas isso não acontece por acaso. Você precisa cavar fundo. Cavar através dos ruídos, dos traumas, dos medos herdados, até encontrar aquele ponto inegociável dentro de si. Aquela causa pela qual você estaria disposto a ser ridicularizado, mal compreendido, quebrado, exausto, mas nunca desistente. Porque o mundo não precisa de mais gente simpática. Precisa de gente acesa. Pessoas que exalam presença e vivem com intensidade. E não estão aqui apenas para consumir, mas para criar. E criar exige entrega. Não dá para viver um propósito grandioso com uma energia dividida. Ou você mergulha de cabeça, ou permanece na margem, assistindo os outros nadarem. Você quer saber por que a maioria morre sem cumprir seu propósito? Porque vive com um pé na fé e outro na dúvida. Querem ser lendas, mas evitam os riscos e fazem a lenda nascer. Querem brilhar, mas não querem sangrar. Querem o topo da montanha, mas se recusam a escalar. E se recusam porque ainda não entenderam o valor da disciplina. A disciplina é a ponte entre o que você deseja e o que você se torna. Não é glamour, não é motivação momentânea, é hábito, é rotina, é decisão consciente repetida 1000 vezes até que se torne segunda natureza. É acordar quando ninguém está vendo. É estudar quando o corpo quer descanso. É seguir quando o aplauso cessa. É manter a integridade mesmo quando seria mais fácil trapacear. Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da história, dizia que os grandes homens são aqueles que dominam a si mesmos. E não são escravos de impulso, nem do humor, nem da opinião alheia. E você só cumpre seu propósito quando deixa de viver como servo do mundo e passa a agir como mestre de si. Mas o caminho do mestre é solitário, porque nem todo mundo vai entender. Você vai parecer estranho, vai incomodar. Sua ambição vai ofender os acomodados. Sua disciplina vai irritar os preguiçosos. Sua presença vai desestabilizar quem se acostumou com a ausência. Mas tudo bem. Você não veio para ser entendido. Veio para ser transformador. E toda transformação começa com uma escolha. Continuar apagado ou se incendiar. Porque no fundo, todos nós sabemos. Sabemos quando estamos traindo a missão. Sabemos quando estamos pequenos demais para o espírito que habita em nós. Sabemos quando nossas ações não estão à altura da visão que carregamos. E essa consciência dói, corrói, queima por dentro. É por isso que a maioria se anestesia. Comida, distração, excesso, vício, ruído, qualquer coisa para não encarar o espelho e ver o vazio que se formou onde deveria existir um propósito. Mas você não precisa ser a maioria. Você pode ser um dos poucos. Um dos poucos que decidem acordar antes que seja tarde. Que escolhem agir enquanto ainda há tempo. Não para provar nada a ninguém, mas porque existe algo dentro de você que clama por expressão. E se você ignorar esse chamado por muito tempo, ele para de chamar. Você vai continuar existindo. Vai continuar sorrindo nas fotos. Vai seguir com os papéis, os cargos, as obrigações. Mas por dentro, já estará morto. E é por isso que a maioria morre sem cumprir seu propósito. Não porque faltava tempo, ou recursos, ou talento. Mas porque faltou coragem de responder ao chamado. Coragem. Não o tipo que salta de aviões ou enfrenta multidões, mas a coragem invisível. A mais difícil. Aquela que ninguém aplaude, que não vira manchete, que acontece no silêncio do quarto, quando o medo sussurra que você não é o bastante. E mesmo assim, você avança. A maioria morre sem cumprir seu propósito porque acredita mais no medo do que na visão. Mas medo não é uma parede, é um espelho. Ele apenas reflete a imagem que você aceitou de si mesmo. Não é o que você é, mas o que você acreditou que era. E isso é a chave de tudo. Porque não é o mundo que te limita, é a sua autoimagem. Você nunca age acima do que acredita ser capaz. E é por isso que muitos, apesar de sonharem alto, vivem rastejando. Porque lá dentro, em um nível visceral, não se sentem dignos da grandeza que desejam. Você pode até esconder isso com frases bonitas, com postagens motivacionais, com discursos em voz alta, mas seu destino sempre será moldado por aquilo que você realmente acredita sobre si. E se você não mudar sua identidade interna, nenhum objetivo externo será suficiente. É aqui que o propósito começa a morrer. Na crença distorcida de que você é pequeno, inadequado, atrasado demais, velho demais, novo demais. Mas não existe idade para a reinvenção. Não existe momento certo para recomeçar. Não existe história tão quebrada que não possa ser ressignificada. Colonel Sanders criou o KFC com mais de 60 anos. Morgan Freeman só alcançou sucesso aos 52. Ray Kroc entrou no McDonald's aos 52 também e mudou a história do fast food. Não é tarde. Nunca é tarde. Tarde é continuar adiando. Tarde é aceitar a mediocridade só porque você passou anos nela. Tarde é morrer por dentro enquanto finge que está tudo bem. Mas se você ainda respira, ainda há batalha. A maioria morre sem cumprir seu propósito porque se rende ao passado. Usam o que foi como desculpa para o que não será. Dizem: eu não tive apoio, eu cometi erros, eu desperdicei tempo. Como se tudo isso fosse sentença. Mas não é, é matéria-prima. Seus erros são degraus, sua dor é impulso, sua escuridão é contraste. Porque só quem enfrentou a noite sabe valorizar o nascer do sol. E o sol sempre nasce para quem se recusa a morrer sem tentar. Mas tentar não é bastante, é preciso persistir. Porque o propósito testa, ele desafia, ele se esconde para ver se você está pronto para ir além da superfície. Você não descobre seu propósito com uma pergunta casual. Você cava, você sangra, você arrisca.
E só então ele aparece. Ele não vem até os curiosos, vem até os comprometidos. Comprometidos com o quê? Com a verdade de quem você realmente é. E essa verdade não está nos títulos que você carrega, nem nas métricas que o mundo criou para medir valor. Está naquilo que, mesmo sem plateia, você faria de qualquer forma, porque está gravado na sua alma. Mas viver essa verdade custa. Custa desapego. Custa perder amizades que não suportam sua luz. Custa renunciar confortos que só alimentam a sua estagnação. Custa abrir mão da versão antiga de si mesmo. Mas o preço de não viver a verdade é infinitamente maior. Porque viver fora do propósito é andar com os ombros curvados, a energia drenada, a vida sem cor. É assistir os dias passarem como reprises de um filme que você odeia, mas não tem coragem de desligar. Você não foi feito para isso. Você foi feito para impactar, para mover, para transformar. Não precisa ser no palco. Pode ser no lar, na empresa, no ofício mais simples ou no mais complexo. O propósito não é sobre fama, é sobre contribuição. É sobre deixar um lugar melhor do que encontrou. É sobre tocar pessoas com a sua presença, mesmo que nunca saibam seu nome. Mas isso só acontece quando você vive alinhado. Alinhado com o que pensa, com o que sente, com o que faz. A maioria morre sem cumprir seu propósito, porque vive fragmentada. Pensam uma coisa, sentem outra, fazem o oposto. E essa divisão interna gera ruído, desalinha, desintegra. Mas quando você encontra coerência, quando mente, coração e ação caminham juntos, tudo muda. Você se torna inteiro. E um ser humano inteiro é imparável, porque ele não vive mais para provar. Vive para ser. E ser é o maior poder que existe. Ser luz onde só há sombra. Ser voz onde há silêncio. Ser força onde há desânimo. Mas isso exige entrega total, sem reservas. Sem planos B, sem desculpas. Você tem uma chance, uma vida, um corpo, uma história. E a maioria desperdiça tudo isso esperando permissão. Mas você não precisa de permissão para ser quem é. Você só precisa decidir que basta. Basta de esperar que o mundo mude para mudar com ele. Basta de minimizar sonhos para caber em espaços pequenos. Basta de carregar expectativas que nunca foram suas. Basta de se esconder. Você é a única pessoa que pode impedir sua própria grandeza. E também é a única capaz de libertá-la. Por isso, quando você estiver cansado, continue. Quando duvidar de si, levante. Quando parecer que nada faz sentido, avance mesmo assim. Porque o propósito não aparece para os que desistem. Ele aparece para os que resistem. E resiliência é o segredo que a maioria ignora. Eles pensam que os vencedores nunca caem. Mas é o oposto. Os vencedores caem mais. E se levantam mais. E cada queda aprofunda o caráter. Refina o foco. Forja uma alma que o sucesso não corrompe. É por isso que o propósito não pode ser frágil. Ele tem que ser maior do que sua dor. Mais alto que seus medos. Mais profundo que seus fracassos. Só assim você transcende a multidão. Só assim você vive de verdade. Porque no fim, o propósito não é um destino. É um caminho. É a forma como você caminha. A forma como você se entrega. A forma como você ama o que faz. E a maioria morre sem perceber isso. Morre esperando uma chegada, sem nunca ter partido. O propósito não é um ponto final. Nunca foi. É um movimento constante. Uma dança entre o que você já é e o que ainda pode se tornar. E essa dança exige que você aprenda a se adaptar. Porque o mundo muda. O tempo passa. As circunstâncias se transformam. E quem se apega ao passado, ao conforto da velha identidade, está condenado a estagnar. A morrer aos poucos, como uma chama sufocada por correntes invisíveis. A adaptabilidade é o oxigênio da alma em transformação. Thomas Edison, apesar de suas falhas, sempre foi um mestre da reinvenção. Quando algo não funcionava, ele ajustava, recalculava, criava uma nova fórmula. Henry Ford não construiu seu império repetindo erros. Ele iterou, evoluiu, transformou o fracasso em aprendizado. Se você quer cumprir seu propósito, precisa ser como a água. Flexível, persistente, capaz de moldar-se às pedras do caminho sem perder sua essência. E essa adaptabilidade nasce da humildade. Humildade para reconhecer que você não sabe tudo. Humildade para aceitar ajuda. Humildade para aprender. Porque a maioria morre sem cumprir seu propósito também, porque morre de orgulho. Se prendem a velhas verdades, a dogmas, a crenças limitantes que asfixiam o crescimento. Mas o crescimento exige que você quebre paradigmas, que quebre a si mesmo, que se desconstrua para se reconstruir maior, mais forte, mais sábio. E tudo isso só acontece se você for um aprendiz eterno.